Amados irmãos e irmãs em Cristo, vamos dar início à narração da terceira parte do vídeo, os 12 hábitos que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. É um ato de fé, um ato de confiar que Deus pode transformar corações e situações. Viver cheio do Espírito Santo significa buscar a capacidade de amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e perdoar aqueles que nos fizeram mal. Significa permitir que o amor e a paz de Deus preencham nossos corações, a ponto de podermos estender essa mesma graça aos outros. Em nosso dia a dia, enfrentamos muitas oportunidades para demonstrar paciência e perdão, que podem surgir em pequenas irritações ou grandes ofensas, mas cada momento é uma oportunidade para refletir o amor de Cristo. Buscando a orientação do Espírito Santo e seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a agir com a mesma paciência e compaixão que ele demonstrou, mostrando ao mundo o poder transformador do amor divino. Hábito número 10. Esperança e fé inabalável. A esperança e a fé inabalável são virtudes essenciais que sustentam a alma em tempos difíceis. Esses hábitos refletem uma profunda confiança em Deus e em suas promessas, proporcionando uma fonte constante de força e conforto. A esperança, como âncora da alma, é uma expectativa positiva e confiante do futuro, baseada nas promessas de Deus àqueles cheios do Espírito Santo. A esperança não é meramente um desejo otimista, mas uma certeza enraizada na fidelidade de Deus. A esperança mantém os crentes focados no objetivo final da vida eterna e lhes dá força para perseverar, independentemente das circunstâncias atuais. A fé, definida em Hebreus 11:1, como a certeza daquilo que esperamos, e a convicção daquilo que não vemos, é a firme convicção nas promessas de Deus, mesmo quando não há evidências imediatas. A fé inabalável é aquela que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são adversas e as respostas não são imediatas. É uma fé baseada na confiança total no caráter e nas promessas de Deus, sabendo que Ele é capaz de realizar milagres e cumprir suas promessas. Essas características de convicção e fé inabalável em Deus e em seu poder para realizar milagres são traços comuns em pessoas cheias do Espírito Santo. Jesus demonstrou esperança e fé inabaláveis ao longo de seu ministério terreno. Durante seu ministério, Jesus falou repetidamente sobre sua ressurreição e vida eterna. Mesmo nos momentos mais sombrios, como no jardim do Getsemane e na cruz, ele manteve a esperança no plano redentor de Deus. Sua ressurreição é o cumprimento dessa esperança, e o fundamento sobre o qual os crentes podem basear sua esperança na vida eterna. Além disso, Jesus demonstrou fé inabalável no poder de Deus em inúmeros milagres, como a multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Lázaro. A calma em meio à tempestade, em cada um desses atos, demonstrou fé absoluta na capacidade de Deus de intervir e transformar situações impossíveis. Mesmo na cruz, Jesus demonstrou fé inabalável em meio ao sofrimento mais intenso. Suas palavras, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito em Lucas 23:46, refletem total confiança em Deus. Mesmo na morte, essa fé em meio ao sofrimento é um poderoso exemplo para todos os crentes, de como manter a fé mesmo diante de suas próprias cruzes. Os milagres de Jesus não apenas revelam sua divindade e poder, mas também nos mostram como é viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo age com fé inabalável, confiança em meio à adversidade, generosidade, compaixão e disposição para ser transformada por Deus. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos viver vidas que refletem seu amor e poder, trazendo esperança e cura ao mundo ao nosso redor. Significa, para os crentes de hoje, cultivar a esperança e uma fé inabalável, com uma perspectiva eterna, confiando que Deus está no controle e que suas promessas são verdadeiras. Envolve manter a esperança viva, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, e ter uma fé firme que não vacila diante da adversidade. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a confiar no poder de Deus, para operar milagres em nossas vidas, e manter nossa esperança em sua promessa de vida eterna. Ao fazermos isso, não apenas encontramos conforto e força, mas também nos tornamos testemunhas vivas do poder transformador da esperança e da fé em Deus. Hábito número 11. Compromisso com a verdade. O compromisso com a verdade é um hábito comum na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ao longo de seu ministério, Jesus foi um exemplo supremo de integridade e honestidade, ensinando-nos a importância de sermos fiéis à verdade em todas as circunstâncias. Esse hábito de viver com integridade e honestidade não apenas fortaleceu seu relacionamento com o Pai, mas também inspirou seus seguidores a viverem pela verdade. Da mesma forma, Jesus demonstrou um compromisso inabalável com a verdade em todos os aspectos de sua vida e ministério. Seus ensinamentos eram sempre claros e verdadeiros, apresentando as verdades do reino de Deus sem transigir, e seus sermões comunicavam princípios eternos, de maneira acessível e compreensível. No Sermão da Montanha, Mateus 5 e 7, ele estabeleceu altos padrões de ética e moralidade, chamando seus seguidores a viverem de acordo com a verdade de Deus. Em João 14:6, Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Além disso, Jesus não hesitou em confrontar a hipocrisia e a injustiça, mesmo quando isso significava opor-se aos líderes religiosos e políticos de sua época. Seu compromisso com a verdade o levou a desafiar normas e práticas contrárias à vontade de Deus. Em diversas ocasiões, ele denunciou os fariseus e saduceus por sua falta de integridade e manipulação da lei para benefício próprio. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus diz: "Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Pois vocês são como os fariseus. Sepulcros caídos, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, e de toda impureza. Assim também vocês, por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade." Mesmo em tempos de grande sofrimento e perseguição, Jesus permaneceu fiel à verdade. Durante seu julgamento e crucificação, ele não negou sua identidade ou sua missão, apesar das falsas acusações e da dor que enfrentou. Seu compromisso com a verdade, até a morte, é um poderoso testemunho de sua integridade e amor pela humanidade. Em João 18 e 37, Jesus responde a Pilatos: "Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Jesus também prometeu aos seus discípulos o Espírito Santo, que os guiaria a toda a verdade. Essa promessa ressalta a importância de viver na verdade e ser guiado pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias. O Espírito Santo,
nos capacita a discernir a verdade e a viver com integridade, refletindo o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Em João 16, versículo 13, Jesus diz: "Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir." O compromisso de Jesus com a verdade nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a viver com integridade inabalável. Ser fiel à verdade em todas as circunstâncias significa falar honestamente, agir com justiça e permanecer firme em nossos princípios, mesmo quando enfrentamos oposição ou dificuldades. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser pessoas íntegras, refletindo a verdade de Deus em nossas palavras e ações. Ao vivermos de acordo com a verdade, não apenas honramos a Deus, mas também construímos relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. O Espírito Santo nos capacita a discernir e viver na verdade, guiando-nos em cada decisão e fortalecendo nossa fé. Hábito número 12: empoderar os outros. Empoderar os outros é um pilar fundamental em a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Jesus, por meio de seu ministério, capacitou e encorajou seus seguidores a crescerem espiritualmente e se tornarem líderes em suas próprias comunidades. Esse hábito de empoderar os outros não apenas reflete o amor e a sabedoria de Deus, mas também fortalece a comunidade de fé, criando uma rede de apoio e crescimento mútuo. Desde o início de seu ministério, Jesus chamou um grupo diversificado de discípulos, incluindo pescadores, cobradores de impostos e outros homens comuns. Esse chamado não envolvia apenas segui-lo fisicamente, mas também um convite a uma transformação completa de vida. Jesus ofereceu a eles uma nova identidade e propósito, prometendo torná-los pescadores de homens. Durante o tempo que passaram juntos, Jesus investiu em suas vidas, ensinando-os, corrigindo-os e mostrando-lhes como viver uma vida centrada em Deus. Em Mateus 4, 19 e 20, lemos: "Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Jesus dedicou grande parte de seu ministério ao ensino de seus discípulos. Ele usou parábolas, sermões e conversas pessoais para transmitir verdades profundas sobre o reino. Este ensinamento de Deus não se limitava à transmissão de conhecimento, mas também incluía mentoria e discipulado, ajudando os discípulos a aplicar o que aprendiam em suas vidas diárias. Jesus respondia pacientemente às suas perguntas e os corrigia quando necessário, proporcionando treinamento contínuo e contextualizado. Em Mateus 13, 10 e 11, está narrado: "Então os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo, por parábolas?" Ele respondeu: "Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, não." Além de ensinar, Jesus delegou autoridade e responsabilidade aos seus discípulos. Ele os enviava de 2 em 2 para pregar, curar e expulsar demônios, capacitando-os a realizar a obra do ministério. Essa delegação não apenas fortaleceu sua fé e habilidades, mas também lhes deu confiança em sua capacidade de liderar. Ao delegar tarefas importantes, Jesus demonstrou sua confiança neles e lhes proporcionou a oportunidade de crescer e desenvolver seus dons. Em Lucas 9:1 diz: "Reunindo seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todo o povo."
Jesus os enviou para pregar o reino de Deus e curar enfermos, exorcizando os demônios e doenças. Ele exemplificou a liderança servil e humilde. Lavou os pés de seus discípulos, uma tarefa reservada aos servos mais humildes, para ensiná-los que a liderança no reino de Deus consiste em servir aos outros. Esse ato radical de serviço desafiou as concepções tradicionais de poder e autoridade, destacando que a verdadeira liderança envolve humildade e sacrifício. Ao fazer isso, Jesus estabeleceu um padrão de liderança que seus seguidores deveriam imitar em suas próprias vidas e comunidades. Em João 13, 14 e 15 nos diz: Ora, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Antes de sua ascensão, Jesus prometeu a seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo, que os capacitaria a continuar sua obra. Essa promessa ressaltou a importância da dependência do poder divino para uma liderança e um ministério eficazes. O Espírito Santo lhes daria orientação, sabedoria e o poder necessário para cumprir a missão que Jesus lhes confiou. Em Atos 1, versículo 1, Jesus declara: Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Capacitar os outros é uma característica essencial de uma vida cheia do Espírito Santo. Seguindo o exemplo de Jesus, somos chamados a investir na vida de outros, oferecendo ensino, mentoria e oportunidades de crescimento espiritual e liderança. Ao fazê-lo, não só fortalecemos a nossa própria fé, como também ajudamos a construir uma comunidade de fé. Uma comunidade de fiéis forte e unida. Viver uma vida cheia do Espírito Santo envolve não apenas buscar nosso próprio crescimento espiritual, mas também equipar e capacitar outros, para se tornarem líderes espirituais em suas próprias comunidades. Por meio do ensino, da mentoria, da delegação de responsabilidades e do exemplo de liderança servidora, podemos inspirar e capacitar outros a cumprirem seu chamado no reino de Deus. Sigamos o exemplo de Jesus, capacitando aqueles ao nosso redor e construindo juntos uma comunidade de fé forte e vibrante. Exploramos os 12 hábitos que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo, desde a oração constante e o estudo da palavra até a paciência, a tolerância e o empoderamento de outros. Esses hábitos não apenas fortalecem nossa fé, mas também transformam nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Que esses hábitos inspirem e guiem sua caminhada diária com Deus, permitindo que seu Espírito trabalhe em você e através de você. Lembremo-nos sempre do exemplo de Jesus e busquemos viver uma vida que reflita seu amor e graça. Obrigado por nos acompanhar e que Deus te abençoe. Amém. Chegamos ao final desta mensagem, mas que os ensinamentos que recebemos hoje não terminem aqui. Que cada um desses 12 hábitos possa servir como um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos cada dia mais uma vida de fé, amor, humildade, perdão, oração e comunhão com Deus. Lembre-se, ser cheio do Espírito Santo não significa ser perfeito. Significa permitir que Deus transforme o nosso coração e nos ensine, dia após dia,
a caminhar segundo a sua vontade. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe estes vídeos com seus familiares e amigos. E escreva nos comentários uma palavra de fé dizendo: Espírito Santo, guia a minha vida. Que o Espírito Santo esteja presente em sua casa, trazendo paz ao seu coração, fortalecendo sua fé e iluminando cada decisão do seu caminho. Amado irmão e irmã em Cristo, seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.